Salve, salve família, Psicobits na voz, esse é o Barber Hop. Hoje temos aqui a presença de um parceiro mais que especial pra mim, certo? Diretamente de Santo André, ele, meu parceiro Arnaldo Tifu, certo? Aí Tifu, da hora, irmão. Salve, salve, valeu. Tamo junto, mano. Hoje é você na cadeirinha de barbeiro, mano. Aí sim, e aí, é o seguinte, trato, tá aquele trato. Pra fazer a barba. E aí, meu mano, como é que tá lá pelas quebradas lá? Tá tudo bem, mano? Pela ordem, mano. Pela ordem, trabalhando bastante que a gente tá vendo. Se causa né? desordem lá, é nóis. É nóis, né? Tá certo. Salve o hip hop. Uma aguinha se quiser, primeiramente, tá bom, mano? Obrigado. Tá bom? Só uma aguinha aí. Então é o seguinte, mano, a primeira pergunta que até uma curiosidade minha, meu mano. Como é que foi o seu começo dentro do hip hop? Como é que foi o seu começo musical, meu mano? Conta pra gente aí. Pô, pode crer, meu. Eu já vou começar assim, meio que caguetando a minha idade. Eu nasci em 85 e nasci em Santo André, numa quebrada chamada Condomínio Maracanã, que faz divisa com Vila Suíça, Guaraciaba, Centreville, Jardim Santo André. Periferia, né, mano? Fundão de Santo André mesmo. E a periferia, aqueles ritmos de periferia, digamos assim. O samba, meu avô era sambista, meus tios por parte de mãe sambista. O sertanejo de raiz e forró. Então essas músicas sempre teve presente. E o rap não poderia ser diferente também, né? A gente teve essa relação com o rap desde muito cedo. Já no final dos anos 80 ali, o rap já foi já com forte. 5, 6 anos de idade, já tava ouvindo rap, já tava curtindo os bailinhos de garagem. Do lado de casa tinha os mano que cantavam rap. O finado Duzinho, o Cro, irmão do Duzinho, o Edcinho. Essa rapaziada já tinha uma movimentação ali voltada pro hip hop e pra black music, né, em geral. Então aquilo ali me encantava e eu sempre ficava com os mais velhos, sempre ficava ali na gangue dos mais velhos. Certo. E a gente tinha essa liberdade, minha mãe sempre deixou a gente ficar na rua até altas horas, desde criança, e ficava ali curtindo. E eu lembro quando eu vi o rap do Pepe, o Nome de Meninas, aquela parada ali chamou minha atenção pra caramba. Tocava muito no Armando Martins, no Projeto Rap Brasil, né, mano? Eu lembro que tocava na Metro FM e eu ouvia isso foi um estouro, né, mano, na época. Foi, mano. Tinha outro rap também, até esse dia eu conversando com o maloqueiro anônimo, eu lembrei do Pezão e Bafo Bafo. Pezão e Bafo Bafo é da minha quebrada. Pezão é da minha... Eu quero dar um salve pro Neno, certo? Neno cabeleireiro também, barbeiro igual eu também, na mesma profissão. Neno, Dragões do Rap, Pezão e Bafo Bafo, é da nossa quebrada. Então, mano, é do que Trianon, da hora, cara, porque Trianon. eu lembrei esse fim de semana, a gente tava falando... Que da hora, mano. Pá do mano ali que tinha o Pezão e o Bafinho de Potó, tá ligado? Eu lembrei desse som. E a hora ele falou, mano, eu nunca ouvi, daí eu cacei no YouTube e achei Pezão e Bafo Bafo. Então esse tipo de rap que era, os caras chamavam de melô, né, mano? Melô. Ele de Naldinho, Melô. o melô da Largatixa, que era mais ou menos uma versão do rap norte-americano, do rap ali que vinha Uma da tradução fonética, na verdade. Isso, uma tradução fonética, né, mano? Mas a gente, como a gente não tinha curso de inglês nem nada, pra nós, os caras estavam cantando o que os gringos falavam. Uma dublagem, uma certa era ingenuidade, era criança. Então minha relação com o rap, ela já começa aí já. Mas a minha primeira canetada, quando eu escrevi o rap, foi por causa de um trabalho de escola. Eu estudava, eu repetia terceiro ano do ensino fundamental. E aí, naquela ocasião, minha mãe me trocou de escola, porque eu caía sempre com os moleques que moravam na minha rua. Então aí a bagunça tava formada, né? Era só bagunça, mano. Já via a lista e falava, o fundão já tá montado, né, mano? Não, nós comemorava, nós ia lá, caía todo mundo junto. Vamos matar Zadar! E assim. Bons tempos, né? Bons tempos. Sim, era bom demais, cara. Hoje em dia também é bom, né? Porque do mesmo jeito que era bom, tinha os perrengues, tinha a sofrência também. Tem até uma música minha que chama Indícios, que eu falo assim no refrão, né? Nunca foi fácil, mas já foi mais difícil. Já foi mais difícil. Morou, mano? Pra nós que... Pô, quem nasceu no gueto nos anos 80 e pegou o início dos anos 90 ali,
a criminalidade em alta. Sim, genocídio, né? Grande genocídio. Sim, né, e aquilo ali pra nós era normal. A cultura de ver os corpos mortos, pra ver o que do só que o morreu. jornalzinho, só o Achava jornalzinho. as balas, ó, é cápsula de 38, essa daqui. Então muitas vezes a gente aprendia o Ficava nome virava das um balas. sommelier de bala de revólver, né, mano? E de perito em morte. Porque pra nós era natural. Jornal em cima e já era. Nós ia tirar uma onda, nadar num lago que tem lá, que é o Porto, agora é o Parque Guaraciaba, foi revitalizado, mas não pode nadar, nunca pôde nadar lá. Mas a gente ia pra nadar. E aí no caminho pra esse lago era uma desova, cara. Já encontramos mano morto com a sacola de lixo assim, ó, na cabeça, e o pessoal foi lá tirar o sacola pra ver do que o cara tinha morrido. As ideias, nós tudo criança, depois tendo pesadelo, e a mãe, quem mandou? Quem mandou? Era aquela fita, era engraçado, mas hoje, né, é um assunto sério, né, mano? Sim. A gente cresceu em meio a isso. E tanta essa vulnerabilidade social foi o que me inspirou a escrever meu primeiro rap. Porque nesse trabalho de escola, na 3ª série, a professora pediu pra fazer uma maquete do bairro. Aquelas maquetes com isopor, palito de sorvete tal, ali e tal. Caixinhas. E eu não tinha o dinheiro pra comprar o isopor, a madeirinha, as paradas. Eu falei assim, aí eu tinha ouvido Racionais. Pânico na Zona Sul, Fim de Semana no Parque, essas músicas. E Consciência Humana, que falava da Zona Leste, morou, mano. Aí aquilo ali me encantou, era mais ou menos 96, 90, eu já tinha uns 11 anos e eu falei, vou fazer um rap, vou fazer uma maquete literária, vou fazer um rap, vou falar da minha quebrada, igual o Racionais falou da Sul, igual o Consciência Humana falou da Leste, eu vou falar de Santo André. E comecei a fazer meu rap, mano. Inspirado também no Potencial 3, eu tinha um vinil que eu achei no sebo, né? O sebo não, esses bazar de vila do Potencial 3, e comprei o vinil quando meu pai comprou o primeiro toca-disco ali. Morou? Então foi assim meu início, cara. Até eu gosto de contar minhas histórias e escrever letras de rap com elas. Tem uma outra letra minha que chama Sem Trégua, que eu falo: sobrevivendo sem contrato com gravadora. O meu primeiro palco foi a mesa da professora. Porque foi isso, quando eu cheguei com a maquete todo tímido, com medo de levar uma repressão, porque eu não tinha levado a maquete, eu levei a poesia, né? Quando eu cheguei com aquela maquete literária, e eu tímido ali, a professora falou, e aí, cadê sua maquete? Eu falei, eu escrevi um rap. E a professora tirou todas as coisas da mesa dela e fez daquilo ali um palco para mim me apresentar para os meus semelhantes de sala de aula. E o meu primeiro sucesso foi esse. A sala gostar do que eu tava cantando. Foi ali que e pedir mais, apesar da letra ser cheia de palavrão. O refrão era palavrão puro. Sério? Só palavrão, mano. Porque você já tava com aquilo na veia da coisa da denúncia, isso, da revolta, e também movido pelo fato que o moleque, mano, pensa no moleque, 12 anos, 13? 11 anos. 11 anos, não ter o dinheiro da maquete, não poder recorrer a nada, a ninguém, não saber como faz, né, mano? E ficar nessa neurose, né? E ainda às vezes nem entende, né, mano? Não. Que isso daí é algo que prejudica, pode ser prejudicial pra vida inteira, né, mano? Isso daí se o cara não tivesse algo na frente, né? Igual no caso você teve sua rima pra se guiar, pra também te forjar também a sua vivência e posteriormente sua rima. O cara adquire até um trauma, né, mano? Futuramente se deixar, né, mano? Ah, com certeza. Porque a gente luta hoje, né, pela saúde mental e tal, né? Tem movimentos aí, a gente vê isso, e é importante falar isso, porque aconteceu, não no caso da maquete, mas comigo também, enquanto moleque sem pai, com 11 anos, comecei a ter que sair pra trabalhar. Comecei pegando bolinha no clube lá em Pinheiros, né? Que aqui do Taboão da Serra, lá é Pinheiros que é o esquema. Então eu comecei a pegar, trabalhei lá um monte de anos, no Vale do Sol, tá ligado? Com coordenador, supervisor chato no pé, moleque. Sim, é interessante a gente falar isso, porque para muitas pessoas que tá nos assistindo, teve uma vida cheia de privilégios. E acha que a pobreza, que a miséria, ela não existe.
Sim. Quando eu digo pobreza, miséria, é assim, ó, você tem que disputar uma vaga de um cursinho popular para você fazer uma universidade, você disputar com uma pessoa que tem um privilégio de só estudar. Sim. Só estudou a vida inteira. Enquanto você tem que fazer mil coisas. Você falou aí de trabalho, eu lembro com 8 anos de idade, foi o meu primeiro emprego para conquistar uma bicicleta. E eu fui trabalhar para um cara na rua onde eu morava, que ele já tinha uma condição um pouco melhor. Correto. Era tipo os playboy da vila. Morou? Sim, aquele cara que tipo... Aí o filho dele tinha uma bike, eu não tinha uma bike, eu sonhava em ter uma bike com aquela roda estrela, preta, cromada, era o sonho de consumo. E o moleque tinha uma lá enferrujando. Aí o pai dele queria construir na casa, olha a sacada do tiozão. Ele falou assim, você carrega areia e no final eu te dou a bicicleta. A moeda de troca pra você trampar foi a bike. Mas eu trabalhei, foi 30 domingo, irmão, não foi um domingo. 30 domingo carregando areia, pedra pra poder ganhar a bicicleta, pra ter minha primeira bicicleta. E foi nos 30, trabalhou nos 30. Foi, trabalhei, mano, e conquistei. E aquela bicicleta ali pra mim era tipo, saiu, eu conquistei com o suor do meu trabalho. Depois, aí você acostuma a trabalhar. Depois, com 9 anos, eu fui trabalhar, abri uma funilaria e pintura na frente da casa dos meus pais, aí eu já fui lá pedir pra trabalhar. Aí aquele cara ali já, me pagava a minha diária, então eu já tinha meu dinheirinho, ajudava minha mãe, meu pai, não dava custo pra eles. Porém, ao invés de eu estar me divertindo, de eu estar brincando, estudando, trabalhando, eu saía da escola, já ia lá fazer aquele trampo ali de funileiro. Igual eu. Foi onde eu aprendi a minha primeira profissão mesmo, assim, gostava de carro, lixar carro, preparar o carro para vir para pintura. Aí quando eu cheguei no estágio de ser um pintor automotivo, eu larguei tudo pra ir trampar com rap, que aí eu já era adolescente. Eu fiquei dos 9 até os 14, 15 anos trampando nessa parada, moro? De funilaria. E depois ainda continuei, quando não tinha os outros trampos, que aí depois eu comecei a trabalhar com oficina de rap, com 15 anos, e já ganhava um troco fazendo rap. Mas quando não tinha os trampos de rap, eu ia lá pra funilaria. E o Fernando sempre me acolhia. É uma profissão que você gosta, até hoje você gosta, dá pra perceber que você gosta, né? E que nos tempos difíceis te adiantou um lado, né? Também, né, mano? Com certeza, mano. Tipo, igual eu já pagava melhor, já era tipo R$50 a diária. Sim. Numa época que os 50 dava pra você ir no mercado e ali não é igual hoje, né? Não, sempre andava bem arrumadinho, gostava de ir pra igreja de terça-feira, então... já comprava minha roupa, cabelo sempre cortado. DJ Spike também, nós tínhamos esse axé. O DJ Spike, além de ser DJ, ele é barbeiro também. Então ele cortava nosso cabelo. A gente teve grupo de rap junto, então ele sempre deixava a gente o quê? No estilo, sempre ali. Sempre tivemos esse cuidado com o visual, moro? Que é uma parte importante também dentro da nossa cultura. Porque até, não digo só da cultura hip hop, da cultura de periferia. Que nossa mãe falava assim, ó. Nós é pobre, mas tem que andar limpinho. Limpinho, pode andar até rasgadinho, mas limpinho tem que andar. Tem que andar sempre então, limpinho. A camisetinha pode estar até velha, mas sempre minha mãe puxou desse pé também. Igual pra tudo ter uma letra de rap, né? Aí aquela, usando a roupa, dada de esmola. Era aquela Racionais. A mãe que ia trabalhar às vezes de faxineira e trazia aquela sacola. Do filho dos boy, aquelas camisetas da Tommy, os caras nem flagravam, nós já flagrava dos clipes de rap, as calças jeans largona, não, mãe, daqui pra mim tiozão patrão dava lá, falou, não, vou pegar do patrão, que é grandona. E aí uma outra paixão que eu tive desde cedo foi o skate. Com 12 anos de idade, eu fui andar de skate, cara. Que bacana, mano. Eu não só andei, eu fui já tava no nível de, assim, skatista amador. Só que eu fui deixando tudo de lado pra focar no rap. Certo. Eu tinha aquilo pra mim, não, mano, eu tenho que focar nessa parada do rap, porque quanto mais tempo eu dedicar pra isso melhor eu vou ser. Final dos anos 90 pra 2000, certo? Isso. E você ali já tava... quando você, mano, eu queria fazer essa pergunta pra você já.
Quando você se descobriu como um grande rimador, mano, que você 97. Em 97 ali eu considero o meu início no rap. Que você ali olhou e falou, mano, porque você é um cara que faz um freestyle muito além, né, muito embaçado, e as suas letras, a sua levada, a sua energia que você imprime nos seus shows, que eu já vi vários shows seus junto ao Taíde, a gente vai falar isso daqui a pouco também. Quando que você descobriu que você tinha esse talento, mano, pro rap, freestyle no todo, como um MC de hip hop, né, mano? 97 foi o grande boom que eu cantei na sala de aula, morou? Depois eu fui cantar na festa da escola, tipo festa ali de junho ali e tal. Aí a escola toda soube, era só a sala de aula que sabia, a escola toda viu. Aí tinha um outro grupo de rap que estudava na mesma escola, os manos que integravam esse grupo, que é o Dudu, o Adriano e o Filhinho. Esses caras me iniciaram no rap. O Dudu, ele foi na minha casa, ele descobriu onde eu morava, e ele foi no portão da minha casa, chamou lá, bateu palma, eu não conhecia ele. E ele saiu minha mãe dele, eu queria falar com o Tifu, sempre tive esse apelido, desde os 5 anos de idade as pessoas me chamam de Tifu. E aí, mano, eu saí assim dele, e minha mãe saiu também, daí eu tenho um cara aqui querendo falar com você, né? Já era, tipo assim, um adolescente, tipo, de 17, 18 anos, esse Dudu. Daí ele, pô, não, a gente tem um grupo de rap, nós moramos aqui no Suíça e tal, e a gente queria convidar você pra ir lá cantar no nosso grupo, mano. Daí ali eu já falei, nossa! Olhei pra minha mãe assim, com o olho brilhando, daí ela falou, vai, né? Fazer o quê? Já daí, era, né? Daí no outro dia eu fui ensaiar, aí eu já tive contato porque os caras tinham um toca-disco humilde, mas já era um toca-disco, aquele mixer Basshacker, tá ligado? De madeira, dava choque pra caramba. Mano. Eu tenho uma foto com um desse. Né, os DJs aí eu tenho uma foto com um desse, que é de um primo meu, que chama Mano SP. E aí, o que aconteceu? Eu tenho uma foto lá que é muito engraçada, mano, que ele dava choque. Aquele sempre dava choque. Sim. Sempre dava choque, tá ligado? E aí, o que acontece? O irmão dele, que é o Laércio, falou, vamos tirar umas fotos? Vamos, aquelas fotos Kodak, né? Na minha vez, mano, acho que minha mão tava molhada, que a gente tinha almoçado. E, mano, quando eu peguei no mixer, mano, a foto tá engraçada porque foi o começo deu, tipo, tá ligado? Daquela travada do choque, tá ligado? Literalmente em choque. Mas fazendo os scratch. Não, mas fazendo scratch ali, tomando choque, tá ligado? Eu, vai logo, mano, vai logo. Mas eu lembro desse mixer, esse mixer é um mixer muito louco, é uma história, né, mano? Microfone, então os caras, pô, microfone, assim, era precário o equipamento, mas já tinha. E ali foi, pra mim, aquela paixão, o amor. Pô, toda semana a gente ensaiava 2, 3 vezes na semana no barraquinho do Dudu. Aí a gente saiu da escola, foi cantar na quermesse do bairro. Da quermesse eu tava assistindo o episódio com o Kadesh e ele fala das posses. Aí nós conhecemos a posse Negro Atividades. Certo. Lá em Santo André. Em Santo André, né? Tá ligado? No bairro Centreville. Aí eu já comecei a frequentar as reuniões da posse, no final todo mundo fazia um som. Aí eu conheci grupos como o Afro, que já era uma referência na cidade de Santo André. Conheci o Radical Black, que é o grupo ex-grupo do Marrom, né? Que canta com a RZO, que faz back vocal. Sei né, que é Marrom. Aquela mina firmeza lá com o Naldinho. Vários refrões do rap nacional, o Marrom emplacou. Então ali eu comecei a ter contato com pessoas que já estavam um nível, tipo, pá, e conviver com os caras. Aí Santo André sempre foi forte na questão da cultura. No finalzinho também ali dos anos 90, por esse período, 97, 98, tinha as oficinas de hip hop. Sim. Começou esse movimento de oficinas de hip hop, onde o pessoal de Diadema começou a fazer um trabalho ali em Santo André, Nelson Triunfo, Backspin Crew. Sim. Aí eu fui conhecendo os elementos da cultura hip hop e me apaixonando por todos. Eu também falei do skate, a pichação também veio paralelo com o rap. Os movimentos urbanos em geral. Cara, aí eu fazia tudo. O pacote completo. Eu vi o picho, mano, aí tipo assim,
A gente invadiu o ferro velho pra roubar tinta velha, pra pichar. Pá, pegava as tintas, começava a pichar. Aí, cara, o bicho, aí nós vimos os caras já fazendo grafite, aquela evolução. Evolução não, né? Uma outra linguagem da escrita urbana. Sim. Vamos pro grafite. Se envolver com as crios de pichação, de grafite. Fazer uns trawap e tal. Então, assim, adorava fazer trawap, invadir a linha do trem pra bombardear os trens. É porque lá era o pico, né, mano? Tipo assim, ali é o mais próximo que a gente tem, assim. Agora tem estação aqui, Vila das Belezas, aqui, Capão, né, mano? Que remete muito a isso. Eu passo ali, sempre passo e falo, pô, mano, caramba, a gente tem um cenário que não é igual, mas é parecido. Mas naquela época, eu sei disso porque eu namorei uma moça que era do Parque Capoava. Sim. E, cara, esse trajeto que eu fazia era tão interessante, porque, assim, eu falava assim, por que Taboão da Serra não é igual Santo André, mano? Porque os caras dão valor numa pista de skate, porque as pistas de skate de Santo André eram as melhores pra andar, pelo menos nos anos 2000 Sim. era. Tinha umas crios as maiores crios de grafiteiro, veio de lá, Sim. né? Tem vários grafiteiros. Guerra de cores, mano. Sádicos, que é o Tota, pô, de mestre mano, Tota. Os maiores grafiteiros que Sim. saíam nas revistas, né, mano? Sim. Os caras eram de lá. Não, teve uma época que saiu o próprio Tota, ele lançou uma revista de grafite, morou? Sim. Junto com as crios ali de grafite. Pô, eu mesmo fiz parte do Corvo, que era uma crio que já era renomada no grafite, veio da pichação. Aí depois a gente agregou o grafite, morou e andava com o Anjo, que é referência Sim, do grafite. os maiores, mas os maiores, vamos falar a verdade, os maiores, assim, eu olhava, passava de dia lá de manhã, sempre ia no sábado de manhã, e mano, eu via as pistas de skate, falava, eu já andava de skate também, aqui em Taboão e tal, eu falava, mano, por que Taboão da Serra não... Já tinha essa crítica também, já era do hip hop e tal, skatista, já falava, mano, tá vendo como que é as coisas? E tinha uma valorização, porque a cidade era tomada de grafite, não sei se ainda é, mas sempre foi assim, passava nos anos 2000 pra ir por causa dessa minha ex-namorada, tomada de grafite, as pistas boas, tá ligado? E também depois veio as baladas em Mauá e tal, a gente passava pra lá, tinha o Zenildo, né, que era o Vitrine, né? Vitrine. A gente ganhou um prêmio por ser de mais longe. Quem é demais? Em Budas Artes, mano, teve negão camisa. Okay, vamos fazer, o Zenildo falava, ó, quem vem de mais longe aqui, quem tá vindo, porque quando bombou mesmo, começou a gente trombava todo mundo, mano, de Pirituba, Sim. A gente vinha daqui da zona sul-oeste aqui, vinha a galera da zona leste, tudo pra Mauá. E passando por Santo André, né? Sim. E aí era sexta-noite, e aí o Zenildo fazia esse campeonato, a gente chegou a ganhar as camisetas do Zenildo lá. Que da hora. Que era de mais longe, mano. Não, vi cada show louco ali no Vitrine, cara. Teve um show inesquecível do SP Funk. Do SP Funk. O tio tocava lá. O tio tocava, era DJ residente. Vou até levantar. Quando os caras foram cantar aquela música Legião Estrangeira... Sei. Aí tava todo mundo morto na balada, que já era de madrugada, assim, todo mundo jogado no chão. Aí os caras entrou no palco agachado assim, ó. Vixe, mano, aí foi todo mundo levantando igual o Miller. Mano, daqui a pouco tava o bate-cabeça. O bate-cabeça em si, né, mano? Cara, o cara que é bate-cabeça em si, ele já é um bicho esquisito. Eu sempre que eu fui bate-cabeça. E era bem assim mesmo. Eu lembro que no Class, mano, que era um baile do Primo Preto, chamava o Rap Soul Funk, o Class. Sim. Eu lembro que eu ia pro baile, mano, aí, tipo assim, os caras que eram mais, tipo assim, mais cheiroso, assim, tipo, mais perfumado, os caras que iam mais, tá ligado? Tipo, mais, como posso dizer, os mais bonitos. Sim. Os mais bonitos, né? Aí os caras chegavam, né, mano, já se arrumava, aí chegava, entrava na fila, passava pela porta. Às vezes, nós falava assim, ó, não deixa fulano não entrar primeiro não, porque as meninas tudo vai ficar olhando pra ele. Entra você, Peu, ou entra você, Costa, que tipo assim, a gente vai fazer, deixa ele por último. Não adiantava muito, tá ligado? Porque as meninas tipo passavam por olho, chegavam muito, né? Mas aí, tá ligado, mano, era mais ou menos essa pegada, tá ligado? Então a gente já entrava no baile lá, tá ligado? E eu, mano, chegava cansado do trampo, o que eu fazia? Enquanto os caras iam... agora não, tá todo mundo casado, né, mano? Mas isso aí é coisa que, tipo, era antigamente, 25 anos atrás. Estamos falando de 30 anos. 2000, né, e aí, tipo assim, os caras, mano, ficavam lá, mano, no baile 10 horas da noite. Eu dormindo, mano. Eu ia dormir, eu cansadão, mano. E aí, o que acontecia? A música, igual você falou, era uma do Cypress Hill, a Wat Guerra.
Aí começava aquela sirene, mano, parecia zumbi, mano, os caras levantaram, tava dormindo assim, jogado assim pela balada, assim, ó, o cara levantava assim, parecia um zumbi, assim, já ia pro bate-cabeça e ia bater cabeça até de manhã, mas era muito legal também, bons tempos, né, mano? E aí, mano, você... Lá de Santo André teve esse seu incentivo lá que você estava falando, né? Eu fui para as posses. Da posse. Eu saí em 97, na sala de aula. Em 98 já fui para as posses. E com as posses a gente começou... Aí você falou uma parada louca que eu queria explicar um pouco para quem está nos assistindo, que assim, essa questão da cultura ser forte, das pistas de skate. A gente sempre foi... o ABC... tem essa característica bem politizada. Correto. Porque as lutas sindicais, isso daí forjou a gente a estar envolvido nas discussões das políticas públicas para as juventudes. E juntamente com essas oficinas que eu falei que a gente frequentava, nós tínhamos esses debates políticos. E na Posse Negro Atividades também, a gente tinha muita discussão e debate político. Então, muitas vezes ia ter o prefeito ia falar, ia todo mundo. Porque para reivindicar. É culturalmente, como você falou, justamente. É culturalmente os jovens, as crianças, os pais levarem ali para uma reunião. E foi uma coisa que começou a enraizar em vocês ali? Manifestação popular. A gente gostava de lutar pelos nossos direitos. Sempre fomos lutadores, guerrilheiros urbanos. O pessoal da Negroatividades, o Marcelo Buraco era nossa grande liderança junto com a Simone, companheira dele. Isso daí já levava o filho deles, nenenzinho, a gente andava horas para ir nos eventos. E a gente está falando de uma época que não tinha internet. O GPS para ir para um evento, você descia na estação de Mauá, você via um mano, uma mina de calça larga, de bombeta. E lá perguntava... tá indo pra tal evento? Tô! Ali já criava um vínculo de amizade que dura até hoje com algumas pessoas. Correto. Se reconhecia, ia junto pro evento. A gente olhava no mapa na lista telefônica para pegar o endereço daquele local, para ver o trajeto que a gente ia, quantos ônibus que a gente ia ter que pedir carona, passar por baixo da roleta, porque ninguém tinha dinheiro pra nada também. Sim, verdade. Morou? Passava fome, muitas vezes o dia inteiro nos eventos, passando fome, mas nós estava lá, feliz, porque era a única alternativa que nós tínhamos para sair do nosso bairro, para ir para a Zona Sul, para a Zona Leste, São Bernardo, Diadema, enfim, rodamos esse São Paulo todo ainda criança, morou? Nossa mãe não sabia onde nós estava, chegava em casa às vezes apanhava porque chegava muito tarde, a mãe ficava desesperada, achava que tinha acontecido o pior com nós, mas não, nós só estávamos ali fazendo nosso hip hop, nossas artes. E essa luta política ajudou a gente a conquistar, igual você falou, skate. Pô, nós começamos a ir lá no Parque da Juventude, Parque Ana Brandão, aí os caras estavam construindo ainda, andando na rua. Aí os caras fez uma calçada lisinha, ali virou o point de andar de skate. Aí nós íamos aqueles tablado, pô, tablado bom, dá pra fazer um palquinho. Quando nós arrancou, que nós viu que era um parque, tinha que tava construindo uma quadra, já levamos o palquinho pra quadra, já começamos a andar de skate ali, aí já criamos a demanda de fazer a pista de skate. Essa pista de skate é uma das maiores referências lá do ABC, que é a pista Ana Brandão, que nós chamamos, que fica no Parque da Juventude. Hoje tem lideranças lá que tomam conta, o Tony Man, o Careca, morou o Xuxa, que dá aula de skate pra criançada. Então, o movimento lá, as culturas urbanas, elas são muito fortes, cara, por essas questões de participação da juventude. Já veio dos enraizados dos pais, da mãe, que eram operários ali. E igual você falou, isso é importante frisar, porque eu mesmo sabia disso. E é uma informação de suma importância para entender o porquê que, na minha opinião, pessoal, o ABC ele emprega diversas áreas, mas principalmente na cultura, essa força, né? Sim. Porque eu estudei um pouco São Caetano, fui lá, conheço um pouco.
É de Santo André, então, porque como eu moro ali perto de Diadema, então eu vejo que o ABC, ele tem essa potência na cultura, né, mano? Sim. Tem essa força. Agora, o que eu não sabia é que tinha essa força da reivindicação, vamos dizer assim. É por causa das lutas sindicais, cara. Isso daí, as participações nas lutas pelos direitos dos trabalhadores, ela ensinou a gente a lutar pelos direitos das juventudes. Políticas públicas para a juventude. Correto. Então, tipo assim, ia ter uma oficina de grafite, não era só o grafite, era o grafite para falar de sexualidade. Então imagine, para um pré-adolescente com 12, 13 anos que está iniciando sua vida de conhecer, de ter relacionamento, muitas vezes transava sem camisinha. Isso, né? Morou? Então, essas oficinas elas vinham para... Pegava, o pessoal gosta de grafite, mas tem que falar da prevenção. Aí falava das DSTs. Então o hip hop usava para agregar. Exatamente. E vocês o hip hop como uma ferramenta de transformação, não só como um estilo musical ou um estilo de visual ali. Não, era o hip hop como uma ferramenta de transformação social. Isso daí sempre foi assim no ABC. Até hoje as juventudes lá organizadas das batalhas, reivindicando seus espaços, seus direitos. Tem o pessoal da Batalha da Palavra, Sarau da Consciência, entre outros movimentos. Então isso hoje daí é muita gente fazendo a parada. Teve essa suma importância. Tá, agora na cronologia da sua vida aqui que a gente tá, meu mano, aí você vem já nos anos 2000 e a pau de dar em doido, mano? Uma curiosidade. Quando ela entra na sua vida? Já depois ou no começo? A gente tá aqui trocando ideia mó cota e só consegui falar o começo da minha caminhada. Aí o ano passado eu fiz uma música chamada Release. Release? Onde eu conto a minha história ano por ano. E como é que é essa música? Que você não quer recitar pra nós, não? Vai lá. O 997, me apaixonei por isso. O 998 já era compromisso. O 999 era quase impossível. 2000 gravei com GOG. Próximo nível. 2001 eu, Spike e o Thiago improviso. 2002 o Canto Bem encerro seus serviços. 2003 me vi na beira de um precipício. 2004 pau de dar em doido, reinício. Carreira solo, chamou eu colo, um plano eu bolo. Saudoso enésimo na contenção. DJ Nato, riscando os pratos, fazendo os beats no barraco todo dia, nasci um som. 2005 renasci, fazendo um free, ali nas ruas de SP me vi potente. 2006 honrei minha vez, executei vários projetos e planos que tinha em mente. 2007 foi o boom. Participação na mixtape PDD Volume 1. 2008, vários shows de norte a sul. 2009, o primeiro álbum do Arnaldo Tifu. A Rima Não Para foi 2010. 2011, Coletivo Riso Firma os Pés. 2012, ficou marcado na memória. 2013, A Rima Nunca Para, a minha versão da história. 2014, Trabalhar. 2015, Dias que resolvi cantar. Promovendo o álbum em 2016, shows, rádios e TV, a gente fez histórias. 20 anos em 2017, comemorei com um EP, #rap. 2018, vários lançamentos. 2019, Rap Terapia urgiu. 2020, pandemia e isolamento. Gravei o EP Umami, entre outros lançamentos. 21, o álbum Tempos. 22, o single de Testa. 2023, shows, eventos e palestras. 2024, vários planos no pente. Trabalhando, não tamo panguando, sempre em frente. Hip hop no corpo, na alma e na mente. Desde o 997 até 2100. Mano, valeu. Aí, da hora, hein, mano. Arnaldo resumo. No resumo do release, mano. Isso, esse e aí release, você fez esse som, tá ligado? E esse som, ele é atual. É atual, eu lancei ele agora em novembro de 2024. Ah, então ele tá no forno, acabou de sair no forno praticamente. Sim. Fiz ele isso daí pra contar a minha história, porque eu percebi aqui em muitos podcasts, entrevistas, as pessoas sempre perguntam como é meu início. E eu sempre fico ali naquele começo, naquela nostalgia. Porque é nostálgico, né, mano? Sim, é aquela paixão, porque quando o hip hop
contagiou a gente foi paixão, foi diversão. Nós não tinha muita preocupação, com pouco a gente se divertia. Com certeza. Hoje o pessoal já começa fazendo, querendo ganhar dinheiro, já é um trabalho. Primeiro vai pro estúdio, depois eu até hoje, por mais que eu produza há um tempo já, mano, e tô sempre no estúdio com alguém, trampando, eu penso assim justamente, o quanto a gente se lapidou no começo, meu mano, e hoje é diferente, né? Hoje o moleque quer cantar, eu tenho vários convites, alguns eu aceito, outros não, depende. Mas eu tenho, a pessoa me liga e fala assim, olha, meu sobrinho quer saber quanto quer pra gravar e tal. Tipo assim, não que não seja, que não seja uma prática errada, que eu acho. Só que eu acho estranho porque na nossa época, meu mano, você tinha que ralar no palco, ralar no ensaio, pra depois você cair no estúdio. Talvez, pra você cair no estúdio, você tinha que já até ser conhecido através dos shows, né? E hoje não, hoje meu filho quer pertencer da parada, né, fazer parte, ele sai do nada, olhando ali o youtuber cantar e tá ouvindo, claro, música, mas ele sai, já grava e depois ele quer se virar pra palco. Tem muitos MCs que eu trabalhei durante um ano e o cara nunca tinha pego palco, mano. E ele gravando já, tipo, já gravei 8 músicas e tal, e nunca pegou um palco, mano. Então, assim, é um movimento que é meio que, tipo assim, não sei se é certo ou errado, não tenho direito. São outros tempos. Mas é outros tempos, né, cara? Você percebe hoje que é diferente mesmo, né, do que a gente começou. Tanto que eu vejo assim, cara, se for falar, tipo, qual a sua missão no hip hop? Eu me vejo como um guardião da cultura hip hop. Correto. Essa preservação cultural, pra não deixar morrer. Porque muita gente fala assim, não, hoje em dia o rap não salva mais, irmão. Que hoje em dia não salva. Hoje em dia nós ainda temos GOG, Taíde, claro, Racionais, tá todo mundo aí, filho. Todo mundo aí. Continua salvando vidas o rap. Morou? Só que eu vejo a impressão que eu tenho, muitas vezes a galera espera daquele artista famosão que ela curte ser esse resgate que essas pessoas que já pavimentaram a estrada, os povos de pavimentação, espera desses essa salvação. E assim, não é que tem uma obrigação, mas preservar a cultura hip hop para que ela dure mais 50, aí daqui mais 50, mais 100. Morou? Que o hip hop é uma cultura jovem, nós estamos o quê? 52 anos aí, né? Sim, 52 anos fez agora. Morou? Então, assim, nós estamos aprendendo também como lidar. Só que veio o showbiz, o business, tá se apropriando da nossa cultura. Igual você falou, o pessoal hoje em dia começa a fazer um rap, não tem a paciência mais, lança a música com a ilusão dos streams, da internet, acha que já vai bombar ali, vai soltar o som, todo mundo tem que ter a obrigação de gostar. Vai se apresentar, não sabe segurar nem o microfone. Não sabe. E não quer nem aprender. Pior não é não saber, porque eu também não sabia quando eu comecei lá. Não se dispor a aprender, né? Também não sabia. Você falou do freestyle, como eu me tornei uma referência no freestyle. Pô, eu comecei fazendo freestyle numa roda de rima onde tava o Taíde, o DJ Dre, a Ieda Rios, Duke Jan, a Nação Hip Hop, né, mano? Só JL, a lenda do freestyle, um grande mestre que Deus o tem. Já até conheci ele e era um cara muito sagaz na rima. E eu aprendi errando. Eu tava do lado do Taíde tava rimando, e aí ele fez uma rima ali. A hora que ele parou pra respirar, eu já cheguei atravessando, mano. Foi assim, feio, mas foi divertido. Porque o Taíde, na supernaturalidade, a hora que eu terminei de fazer minha rima, eu não sabia improvisar. Assim, eu gostava, mas não sabia, não tinha técnica. Aí eu fui pra fazer grafite nesse evento, ó, pra você ver como é louco. E o mano que grafitava com a gente, o Anjo, falou assim: mano, você não gosta de rimar? Vai lá e rima. Deu, não, mano, eu não sei dele. Mano, escreve 2 versos na palma da mão e começa lendo esses versos, se você te der um entrave. Eu fiquei tão concentrado ali que a hora que eu ouvi a pausa, eu já comecei a rimar e saí falando. Aí quando eu terminei, o Thaís falou assim: posso continuar? E continuou rimando. Eu falei: olha que cara forgado. Puta, agora eu vou ter que treinar pra alcançar esse nível aí de freestyle. E todos os eventos que tinha, eu ia e pedia pra rimar.
Eu ia, falava, mano, na hora que o DJ começava a tocar no intervalo, eu ia lá, tem uma base aí, eu posso rimar? Posso fazer um freestyle? Aí muitas vezes os caras deixavam, outras vezes não pode, tá com... Aí quando eu tinha oportunidade, eu tentava representar. E foi assim meu início no freestyle. E foi aperfeiçoando, aprimorando. O freestyle foi crescendo no Brasil também. 2004 teve um movimento forte do freestyle no centro de São Paulo, com a banda Central Acústica. Eu participei. Fazia jam sessions ali de música instrumental com banda. O Sori e o Kamal apresentando, às vezes o B.O. Exatamente. E aí muito tinha bom. um microfone aberto, você escrevia seu nome. Eu lembro até, eu brinco com o Kamal, que quando ele me chamou na primeira vez, daí ele, como é seu nome? Deu Tifu. Daí ele olhou pra mim assim, Tifu, mano. Deu, mano, Tifu no microfone, coloca aí. Ele, mano, tá me zoando, não, é Tifu no microfone dele. Beleza, então, vou chamar. Daí na hora que eu fui chamar, ele falou, mano, tem um cara aqui com nome estranho. Tifu, pegadinha. Ele colocou eu pra rimar junto com uma lenda também da Zona Sul de São Paulo, agora mora lá nos Estados Unidos, o Max Musicamente. Não sei se você já ouviu claro, falar. conheço Esse ele. monstro. Eu conheço ele, freestyle. tenho até uma mudança que a gente fez junto. Tô devendo na geladeira pro meu primo até hoje. Enfim, salve Max. Salve, meu parceiro, pô. Da hora. E assim foi ganhando visibilidade, né? Igual eu falo lá na rima, né? 2005, renasci. Sim, o Pau de Dar em Doido foi ali em 2004, agora com o seu release determinado já posto a prova. Então ali, porque assim, o Enésimo é um cara que, do Taboão da Serra, a gente viu o Pau de Dar em Doido ali quando começou a surgir, assim, criar aquela consistência de lançamentos e tal, e o ABC, né, começou a ter uma voz muito forte, né, por causa do Natos Beat também, né, mano, vamos lá respeitar também, né. Acho que quem colocou Santo André no mapa do hip hop, assim, com força, foi o grupo do Enes, o Armagedon. Armagedon, correto. Né, que aí era agregar, aí junto montou o selo Pau de Dar em Doido, tinha o agregado Polemicaus, que é o grupo do DJ Nato, e assim, eles falavam de Santo André, né, a música lá, o fim do mundo chegou, se ligar no som, é a revolução, é o Armagedon, nós surgimos das fudidas ruas de SA, e ali, mano, tem alguém falando de Santo André. Correto. Nós ouvimos a música na 105, logo menos tava assistindo o Yo, aí aparece o Armagedon falando de Santo André, junto com o KLJ, nós, mano, Santo André tem voz. Tem. Aí nós já flagramos, né, já fazia uns eventos lá na quebrada dele, PNO, Parque Novo Oratório, trazia vários grupos de raps, África Brasil, Possimente Zulu, oficinas com o DJ Marco, com o Rapping Hood, SNJ, os grupos de rap que não tava ali no radar da rádio, mas que era revolucionário demais, o jeito dos caras cantar diferente. SNJ, por exemplo, foi o Impactos África Brasil. Pô, vi o show dos África Brasil com a formação, primeira formação, DJ Meio Quilo, Fernandinho Beatbox, Gaspar e Funk Boia e o Pichô. BG da Morou Gaita. os caras, BG da Gaita, os caras fazendo rap com gaita, não tinha. Hoje a gente... Os África era um grupo que diversificava demais, a gente até hoje tenta entender da onde esses caras tiraram tanta... Muita originalidade. Uma junto. riqueza cultural. Porque, tipo assim, mano, o Gaspar rimando, tá ligado? Com seu conhecimento vasto. E o BG ali, Meio Quilo. E como os caras eram muito próximos da gente, mano, tá ligado? Meio Quilo é do bairro do lado, o Buia e o Gaspar também era ali do Leme, sempre ficaram ali, Pichô, né, mano? Tanto que era mais daqui de Diadema e tal, mas também chegou a morar um tempo lá, eu acho, e ficar muito lá. Então, assim, no geral, mano, o Fernando, eram umas coisas que a gente não entendia muito, porque a gente já tá mesmo quebrada, fazendo o mesmo rap. O que vocês caras estão bebendo? Que fonte é essa? Tá ligado? Pô, Que muita tipo gente fala de estudo é speed esse? flow hoje em dia, mas se a gente pegar a música lá, hip hop rua,
É hip hop rua que chama? Hip Música hop dos rua. África. Tem o final ali. Eles pedem flow ali. Sou madeira de lei, ninguém vai me derrubar. É. Chapô, chapinha, aqui é os África, você pode acreditar. Como é que tá? A lei agora vai sair. É, que, sabe? que, Muito que rápido pra acompanhar o raciocínio. Que se inventou até o nome pra essa levada na época, uma levada canibal, que não sei o quê. Eu um tava estilo ali. de rap, estilo não é de só rap. um nome. É. Um estilo, tanto que ali na Zona Sul, no Ipiranga, também o estilo de rap Tormento, que é esse estilo que o SNJ trouxe assim pra mídia, que popularizou. O SNJ popularizou, mas por exemplo já tinha o Transtorno. Que fazia. Eu trombei Aqueles o cara Cleiton brabo esses também, a família Transfusão. Transfusão. Esse grupo de rap muito bom da época. Os caras Transtorno era um grupo inventavam. muito bom. Eles tinham o estilo Tormento. Pô, eles tinham um refrão: o mundo está sombrio, é o final. E era uma banca, tipo um Ten Clan, cantando o refrão ali afinado. Meu, aquilo ali falou: não, meu, eu tenho que fazer algo. parte disso. Não só fazer parte, mas já que eu vou fazer rap, eu tenho que me propor a fazer algo tão bom quanto. Senão ninguém vai notar. Eu lembro notar. que quando eu tinha um grupo na época, que era o Artefato Bombardeio, né, mano? E aí, tipo, a gente começou também a rodar ali e meio que a gente não foi criado, foi natural. Era um circuito, cara, que era muito louco, assim, de 2000 a 2004, vai, que era assim, sempre quando o Artefato conseguia um evento pra tocar, acho que até pelo estilo de rima e tal, de levada, que a gente também pegou um pouquinho de cada um e montou o nosso, né, claro. Eu já não era DJ, já era MC, me juntei aos caras, era só cara monstro no meu grupo, mano. Pensa eu vim do DJ com a voz fanha, não sabia rimar direito e 4 MC embaçado. E os caras, não, você vai cantar, mano. Eu já te contei essa história? Não, eu te conto, eu vou contar rapidão. Eu fui mandado embora no mesmo dia que eu fui contratado, mano. Eu cheguei no ensaio do grupo, tá ligado? Aí, tá ligado? Os caras tinham feito um complô, mano, contra mim, tá ligado? Porque os caras queriam que eu cantasse. Porque era aquela coisa, tava saindo de um grupo, montando o outro, e nessa nova formação eu não ia ser DJ, né? Eu ia ser MC. Aí eu cheguei no ensaio, mano. Já tinha um DJ no meu tocadisco, com meus discos já mexendo assim, mano. Só que eu conheci o mano, tá ligado? Sim. Conheci o mano, eu falava, e aí, Sony, o que você tá fazendo aqui? Ele, não, mano, os caras me chamou e tal pra ser DJ. Eu falei, ser DJ do quê? Tá ligado? Aí os caras, não, pá. Beleza, aí começa a chegar um, chegar outro, os caras já tudo combinado. Aí eu cheguei lá, mano, parecendo que vai dar, sabe quando vai dar notícia ruim pra alguém? Ó, cuidado que ele é hipertenso, tem que sentar primeiro, tem... Aí os caras sentam aí, mano. Eu falei, o que foi? Então, mano, é o seguinte, né, tá montando esse grupo, tá, Artefato Bombardeio. Você vai cantar. Eu falei, não vou não. Olha a minha voz, mano. Aí tava, era um mano chamado Vega, era o Kadesh na época, que era Pablo, era o Costa, Alves, e tinha mais alguém que eu não lembro. E era pra ser eu. Aí, enfim. Aí, mano, os caras pegou e falaram, não, senta aí, você sabe cantar. Aí o Dinei, aí já falou pro DJ, eu falei, não mexe nos meus bagulho não, mano. Você é louco, não liga isso não. Aí ele ligou, põe o beat aí, base para rappers, só aquele piratão mágico, né, que salvava. Aí colocou, tinha a base do Boni, tinha lá, todas as Boni, bases, Tupac, tinha tudo, mano. Era aquilo ali, é um leque de... Era a primeira disqueteira em vinil, né, mano? Tinha tudo. Aí, canta aí, Racionais. Aí, um homem na estrada, numa base... Que não era do Racionais. Aí, tá vendo? Você sabe cantar, mano. Você vai cantar assim. Não vou não, mano. Aí foi nesse dia que eu fui mandado embora do DJ, que eu achei que eu ia ensaiar como DJ. Sim. Tava feliz da vida. Mas não, era pra ser MC. Então, nesse dia eu fui mandado embora e contratado como MC. Aí fiquei como MC, mano. Aí tive essa vivência, né? Pô, que barato do louco, MC. porque eu já fui quase demitido de ser MC e fui contratado pra ser DJ aí, de um ao grupo. contrário, tá vendo? Eu digo ao contrário. E quando eu saí dos contrário. grupos que eu fazia parte, aí tinha um grupo lá de Santo André, o Munição Verbal Cautela, MV Cautela, que era o Davidson e o Douglas. Aí o Douglas, DJ Marx Fer, ele era o DJ, aí ele fazia, só que tinha uma música que ele cantava, né, que ele que fez a letra. Ele, não, mano, aí você fica aqui nas quadradas. Eu, que quadrada, mano? Quadrada não, o quê, mano? Não, mas e aí? Não, mas foi bom, porque eu aprendi um pouco dos tocadiscos. Acho que chegou a tocar. Chegou a tocar. Sim, nos shows eu fazia a virada lá, porque tinha que virar a base, porque a letra tinha 15 minutos e a base acabava. Tinha que virar a base umas 3 vezes. Ah. Daí eu fazia a virada. Você ia lá só pra fazer a virada e voltava pro marketing. E aí também quando eu fui trampar com o DJ Spike, ele me ensinou muita coisa sobre discotecagem também. A gente fazia uma festa lá no Maracanã. E o Spike, ele trabalhava de entregar jornal
Aí ele, as primeiras horas da festa, ele deixava eu segurando os toca-discos, discotecando, me ensinou a fazer as viradas ali, tudo no vinil, pra mim segurar o baile pra ele até a hora dele sair do trampo. E chegar. De entregar jornal pra discotecar. Então foi assim que Então, você foi... Cara, eu sempre fui apaixonado por todos os elementos da cultura hip hop e tive o privilégio de fazer todos também. O break eu fiz oficina com o Nelson, com o Marcelinho, com o finado Banks, aprendi a dançar alguns movimentos do break, o grafite desde criança acompanhado com a pichação, já fazia discotecagem, eu fui aprender com o DJ Spike e o DJ Douglas. E, cara, e o rap foi natural. Natural. E falando em rap, mano, pra gente fechar esse último bloco, me fala sobre Spumatix, mano, esse projeto tão louco com Maloqueiro Anônimo. Quero dar um salve aí. Sim. Com certeza você é o próximo aqui, meu mano. Antes de eu falar de Spumatix, só preciso concluir a história da Pau de 10 em 2, né? Ah, sim, verdade. Que aí nós tava falando, eu comecei a falar das oficinas, já mudou. Daí dos shows que o Enéas fazia. Aí em 2002 eu fui trabalhar num projeto para fazer oficina de rap. E o coordenador pedagógico era o Enéas, da oficina de rap. Ah, ele era já o... Ele já era meu coordenador ali da oficina de rap e da oficina de discotecagem. Ele que falava ali, das oficinas de hip hop, ele era o coordenador geral. Ele que passava a caminhada para nós, vinha ali com os temas que a gente tinha que abordar, toda aquela pedagogia e tal. E aí eu comecei a ter um vínculo de amizade forte com o Enéas. Eu já não estava participando de nenhum grupo de rap mais. E conviver com o Enéas. Nós se trombava praticamente todos os dias da semana. Aí eu falei, pô, mano, eu queria gravar. Ele me apresentou o Nato, me levou na casa do Nato. O Nato ainda produziu os beats no PlayStation. Tem essa lenda, né? Porque o Nato é uma referência muito grande em São Paulo, no Brasil inteiro de beats, né, mano? Ele é um cara que... os beats dele é muito cabreiro, né, mano? Aí o Nato começou a produzir minhas primeiras músicas solo ali. Aí eu comecei a frequentar os shows do Armagedon. Sim. O Enéas ali, também o Enéas em transição de fazer o trampo solo dele também. O primeiro álbum solo dele. Aí ele veio com essa ideia de fazer uma coletânea, uma mixtape, né? Foi a mixtape Pau de 10 em 2 volume 1, para dar ênfase para as produções do DJ Nato e tal. E chamar rimadores de São Paulo, fazer essa conexão, a fim de conectar, mas também de promover nossos nomes ali. E o Enéas foi um grande mentor, que ele me ajudou a pensar minha carreira solo. Talvez se eu não tivesse tido o incentivo do Enéas, talvez eu não teria feito um trampo solo. Certo. E nós ficamos juntos até isso aí, 2009, de 2002 até 2009. Foi quando eu lancei o meu primeiro álbum, A Rima Não Para. Aí eu falei, eu quero ter meu próprio selo. Os caras me incentivou tanto que eu falei, quero ter minha parada agora. Incentivar outras pessoas. Aí eu montei o selo Coletivo Riso, que é desde 2011, e nós está aí nessa trajetória, produzindo festas, eventos, lançando meus álbuns de outros artistas. Lançamos o álbum da Ieda Rios, primeiro EP dela, assim, né? Que é a primeira mulher do ABC a fazer rap, é a Ieda Rios. Sim, ela e tem não uma tinha história um disco muito gravado, forte, né? A gente lançou. E entre outros trampos, Gabriel Dias, uma galera. Lançamos agora o ano passado a mixtape do DJ B8, que é inspirada na Pau de 10 em 2, que é Coletivo Riso apresenta Risotape Volume 1, e a da Pau de 10 em 2 era PDD, DJ Nato apresenta mixtape PDD Volume 1. Essa daí Eu falei com o Nato, falei, não, mano, eu vou copiar na cara larga porque vocês é a minha maior referência. Eu tenho o Nato e o Enéas, eu acho que eles foram do hip hop as pessoas que mais dedicou o tempo da vida deles para fazer meu trampo acontecer. Eu tenho muita gratidão ao Enéas, ao Nato. Para mim são meus grandes mentores, pessoas que realmente acreditou e investiu em mim. O Enéas, além de ser um MC brabo, um professor, ele era um empreendedor, né? Ele viu tinha uma visão longa, né, mano? Isso, de mercado, de empreendedorismo. Ele conectou selos da época para distribuir meu disco pelo Brasil, numa época que a internet estava
começando, ainda era o CD físico, então a gente conseguiu distribuir pro Brasil inteiro, com a parceria com a Porte Ilegal, com a Arame Records e tudo, pontes e conexões que foram armadas pelo Enésimo, e o DJ Nato ali produzindo todas as minhas músicas, da maior paciência do mundo, dando a maior atenção, separando os melhores beats. O Nato fazia os beats, o Enéas ouvia, ó, esse aqui é pro Tifu, ninguém mexe, tal. Ó, Tifu, tem esse beat aqui. Nossa, mano, aí eu já ia escrever. Ele tinha a visão mesmo que você mesmo, até os próprios artistas gostavam quando ele mostrava. Isso é louco. Mas faz muita falta. Não só pra mim como pessoa, mas pro hip hop de São Paulo e do Brasil. Com certeza. Porque ele sempre pensava além e com esse pensamento de protagonismo, de dar voz a quem não tinha voz, visibilidade a quem era invisível, morou? Ele foi um cara... Ele é um cara importante, porque até nós lá, do Tá Bom, já dentro do hip hop, já também há tempo, quando surgiu, né, coletânea e tal, e a gente começou a notar o Armagedon assim e tal, já veio mesmo impactando, né, cara, uma banca nervosa, né. E isso foi importante, porque através dessa atitude dele, inspirou outras pessoas até hoje a montar, né, mano, isso daí que você falou, empreendedorismo, selo e tal. E grandes nomes, né, a gente pega assim a Stephanie, que lançou o primeiro álbum dela recentemente. Sim, agora. Lançou agora, né? Boom. E assim, ela fazia parte ali da Pau de Dar em Doido com nós, a mina rimando, sangue nos olhos e tal. E o Enes que foi juntando ali. Eu sou grande fã da Stephanie, eu acho métrica, flow, voz muito louco, mano. Sou um grande fã mesmo, de verdade. E, mano, Spumatix. Pô, Spumatix, nós começamos em 2020 com essa ideia, assim, fazer música junto. Mas eu conheci o Anônimo, acho que foi em 2015, cara, por aí. A gente participou, eu conheci o pessoal da Strong Beats, que é o selo que o Maloqueiro faz parte, que é o selo do Avante Coletivo. Conheço. Agrega ali o Beto Bongo, o Avante Coletivo faz um trabalho maravilhoso. E eles tinham a Strong Beats. Aí, um dia eu li o MR, lançou um projeto chamado Kombi do Rap. E ele me convidou para ir cantar. Foi onde eu conheci o Maloqueiro Anônimo. Foi na Kombi do Rap, ele com o grupo Mandamentos, que é o grupo que ele tinha, fazia parte ali, com o Fuá e o SJ. E aí eles foram lá e eu conheci o Anônimo. Quando eu vi o Anônimo rimando, eu falei, mano, esse cara é meu irmão. Tem uma energia, né? Tem uma energia inigualável ele, né? Meu irmão gêmeo de rap. Eu falei, cara, esse cara é igual eu. Preciso chegar nesse cara e trocar as ideias. Não, aí eu comecei a trocar ideia com ele, eu falei, mano, o cara é mó sangue bom, mano, mó humano. Maloqueiro Anônimo, ele é nota 1000, ele é um ser humano de verdade. Educado, sabe, atencioso, conhece muito de rap. Aí nós começamos a falar de rap, ele começou a falar das referências dele, eu das minhas referências. Aí esse dia começou a chover pra caramba, velho. E era uma Kombi, nós paramos ali no Singapura, na Heliópolis, começamos a fazer o som na rua, cada um mandava um som seu. Pô, aí do nada começou uma chuva, nós rimando debaixo do orelhão, eu e ele assim, ó, exprimindo, fazendo freestyle, mó chuva, e nós debaixo do orelhão rimando assim pra caramba, meu. E nada de parar de rimar, né, eu falei, mano, já era. Aí foi uma grande conexão, aí rolou alguns feats, algumas parcerias musicais, que o Maloqueiro Anônimo participou. Primeiro foi da música Celebrai 2, que é uma cypher que a Strong Beats promoveu 2 edições. A primeira eu não tô, mas aí na segunda começa com o Anônimo e eu termino a rima ali. Aí depois o Anônimo lançou o álbum dele, o Gênesis, 2015, e me convidou para participar. Eu tenho uma música chamada Rap Porradão, ele me chamou para participar de uma música chamada Pancadão. Falou, mano, tem tudo a ver se tem a Rap Porradão, tem a Pancadão aqui e tal, vem participar. Eu participei, aí posteriormente eu já chamei ele para participar do meu EP #Rap997, da música O Rap Salva.
Lancei em 2017, mas 2016 que a gente fez a música. E a parceria ela foi ali. Cimentando a parceria Eu bacana. comecei a fazer shows, aí eu sempre chamava ele chamava eu pra cantar nos shows com ele. Por que não firmar uma boa... Não, aí o que aconteceu? Aí eu, 2012, eu comecei a trabalhar com o Taíde, né? E quando chegou nesse período 2017, 2018, a equipe do Taíde passou por uma renovação e o Taíde falou assim, pediu indicação de um MC. Falou, mano, queria mais alguém pra somar com a gente aí nas dobras, tal. Você tem alguém pra indicar? Aí na hora já veio o Anônimo. Falei, tem um mano bom de rap, o cara é zica. A energia dele é inigualável, eu gosto. É educado, é a pessoa certa pra estar com nós aqui na equipe. Pode ir pá. Aí o Taíde convidou ele, aí a gente começou a fazer bastante show com o Taíde. Aí durante a van, o avião, o quarto de hotel, a gente compôs as músicas do Spumatix. Foi bem natural. A gente ouvia nos beats, ou muitas vezes chegava com uma letra, ele chegava com um refrão. Ô, Baianinho, ele me chama de Baianinho, né? E eu chamo ele de Baiano, né? O Baiano e o Baianinho. Na verdade, não te fui uma maloqueira anônima. Aí ele fala assim, Arnaldo tipo maloqueiro anônimo, a.k.a. Baiano e Baianinho. Baianinho. O André e o Arnaldo. 2 filhos de Francisco. Aí a gente começou a compor, aí falou, pô, mano, vamos lançar um projeto, tipo um álbum colaborativo? Falei pra ele, vamos, mano, bora. Eu falei assim, mas não pode ser Maloqueiro Anônimo e Arnaldo Tifo, nós precisamos ter um nome. Tem que ser um projeto nosso, tipo um grupo de rap. Nós dois. É da hora, mano. E ele já usava o vulgo Spumatic. Só que usava no singular, né? Falei, mano, vamos fazer Spumatix. Ele, mano, da hora. Demorou. Spumatix. Porque era Spumatic, porque a gente tem o costume de falar espumância. Quando rima muito é a espumância. Uhum. Rima tanto que até com aquela babinha branca aqui, ó. Espumando, tanto que o cara rima. Espumando, tanta vontade de rimar, de fazer. E o Merrick, né? O álbum do NASA ali, né? Aí a gente pegou a palavra espuma e o Merrick, aí ficou Spumatic. Aí nós abrasileirou Spumatix. Aí, pô, vamos fazer um álbum, vamos. Começamos a compor isso aí. Van, avião, hotel. Quando a gente foi ver, já estava com o álbum pronto. A gente começou em 2020, lançamos nosso álbum agora em 2024, no dia 20 de novembro de 2024. Eu lembro, teve até uma festa de lançamento, né? Foi na Matilha Cultural. Isso, até a festa de lançamento. A festa foi um sucesso. No nosso álbum a gente tem, assim, né, nossos padrinhos, que é o Taíde e o Rapping Hood. Bacana. O Taíde, assim, eu que apresentei o Anônimo pra ele, e o Rapping Hood que apresentou o meu trampo pro Maloqueiro Anônimo, que eles andam junto, né? Eles são da mesma quebrada ali da Vila Arapuá. Certo. Aí o Hood, quando eu lancei meu primeiro álbum, o Hood falou assim, mano, você já ouviu o Arnaldo Tifo? Pá, toma o CD dele, que pra promover o álbum, o Enes deu uma caixinha de CDs pro Rapping Hood, em troca de eu ir no programa Rap do Bom. Nós não tinha dinheiro pra pagar, não tinha jabá, essas fitas, e nem era essa a intenção, e o Hood queria promover também, ajudar, ele gostou do trampo, e era um grande parceiro do Enésimo, falou assim, não, a gente vai promover, joga uma caixa de CD na minha mão que eu vou fazer acontecer. E pois bem, aí eu fui no Rap do Bom, aí o Hood levou meu CD, uma das pessoas foi o Anônimo curtiu meu rap, a gente se conheceu, começamos a compor, fazer, e o Spumatix aconteceu, temos como padrinho Taíde e Rapping Hood. Nada mal, né? O Taíde participa da música do nosso álbum, a música chamada Mariachi, e o Rapping Hood da música Trabalhando, que é nosso grande sucesso, assim, né? A música Trabalhando, onde a gente canta, o pessoal já identifica o refrão, já vem com nós cantando ali. Pra nós é uma grande honra estar do lado desses mestres também. Claro. E estamos trampando o álbum agora. Estamos com o álbum divulgando, fazendo... Isso que eu ia perguntar. Não, a gente tá trampando esse álbum, né? Que a gente lançou em novembro, pô. Tá aí, né? Estamos fazendo shows, a gente tem um planejamento assim de shows. E tá lançando, a gente tá compondo o segundo álbum, mas como eu tenho
tenho minha carreira solo. Eu também estou fazendo um álbum de inéditas, né? Aí estou lançando singles e o Anônimo também tem vários álbuns aí que ele está trabalhando para lançar. E assim, a gente está trabalhando agora nesse segundo álbum do Spumatics com um pouco mais de cautela, porque praticamente as músicas que a gente fez foi no freestyle. Foi refrão que a gente fazia e as letras foi surgindo, a gente fez ali, mano. É um álbum com uma originalidade e qualidade única, mas que foi feito bem espontâneo. Já esse segundo álbum ele é mais pensado assim nas temáticas. Sim, nasceu muita coisa de freestyle, a gente já tem o refrão de todas as músicas, que a gente tava trocando ideia. Vai pensando, daqui a pouco monta o refrão e chega com o refrão, você acha disso aqui, ó, e aí depois esse processo de compor, esse mais elaborado que vocês falam, o quê? Vocês caem pro estúdio, se tromba e falam, ó, o tema, vamos fazer esse aqui, ou ainda é em casa, cada um, e depois traz a sua rima? Como é que cada um. A gente se tromba pouco pra compor, sim. A gente se encontra mais pra fazer show e pra gravar. E assim, o Anônimo ele é fogo, porque ele fala assim, não mano, nós não pode só cantar rap, nós é uma família. Você vai batizar meu filho e nós vai ser família agora. Aí eu já entrei pra família. Aí a Tati, que é a companheira do Anônimo, ela, minha comadre, ela que faz minhas tranças, então eu tô lá praticamente toda semana. Então sempre tá trançando o cabelo, aí trocando ideia, fazendo esses sons, aí eu tranço cabelo, aí nós pega a caixinha, começa a ouvir os beats, fala, mano, ó, aquele tema, aí igual nós temos um tema, não sei se eu posso dar spoiler, da música do nosso álbum novo, que é Planeta dos Macacos. É uma música que a gente fala sobre cannabis, sobre a ganja, sobre a erva e, nasceu assim também, Planeta dos Macacos, né? Tipo assim, de preferência, erva sem tabaco. Spumatics do Planeta dos Macacos. É uma odisseia. É uma odisseia. Bem inspirado também em bolada. Trazer um pouco da questão da cultura brasileira, da troca de rima. Esse álbum também a gente vai trazer bastante a coisa das batalhas de rima. Eu duelando contra ele contra ele. É uma boa ideia, sabe? né? Coisa que a gente ainda não fez no primeiro álbum, que é o nosso álbum que tá aí lançado, que é o E igual a MC ao quadrado. Sim. Então, estamos trabalhando, é da hora, eu gosto de fazer o Spumatics. Legal, o Spumatics é um projeto que eu acho bacana, eu vi algumas, eu vi uns shows e, mano, eu vi pela internet. Estamos lançamos agora recentemente também o clipe da música título, é igual a MC ao quadrado. O clipe ele tá novinho aí na internet, no canal de vídeo. Justamente, quem quiser assistir, só flagrar. Spumatics, E é igual a MC ao quadrado. E igual MC2 Spumatics. Que é aquele. Tifu, muito obrigado, mano. Eu fico agradecido pelas ideias, mano. Da hora. Não tem só nem metade da história. Você volta. Por mim eu ficaria aqui mais 3 horas. Por mim era 3 horas também, tá ligado? Mas você volta com certeza, tá ligado? Nas próximas edições. Muito obrigado, meu mano. E é o seguinte, esse daqui foi o Barber Hop, certo? Com Arnaldo Tifu, meu parceiro, meu irmão. Talento nato, talento monstro de Santo André, certo, ABC? E esse é o Barber Hop. Muito obrigado, eu sou Psycho Beats. Até a próxima.